Bora lá, pessoal, para a nossa correção de Sociologia e Filosofia. São matérias que caem conjuntamente, né, no Enem. Então, eu resolvi fazer com vocês aqui também de maneira conjunta, né, as duas numa postagem só. Espero que não dê problema. Sei que tem pouquíssimas pessoas assistindo, mas quem já assistiu e já interessar, para mim já está valendo, porque são esses realmente que se interessam que vão conseguir aí a vitória. Então já vamos para o que nos interessa. Questão 1, Enem lá de 2009. Vamos ver aqui o que nos traz essa questão. O artesanato traz as marcas de cada cultura e desse modo atesta a ligação do homem com o meio social em que vive. Os artefatos são produzidos manualmente e costumam revelar uma integração entre o homem e meio ambiente, identificável no tipo de matéria-prima utilizada. Pela matéria-prima, o barro, utilizado, e pelos tipos humanos representados, em qual região do Brasil o artefato acima foi produzido? Essa está muito fácil, né, gente? A gente vê característica básica aí da parte social, sociológica dos nordestinos, né? O artesanato aí do Nordeste. Questão letra D, facílima. Essa aqui, mamão com açúcar, né? Então já podemos passar para a questão 2. 4 olhos, 4 mãos e 2 cabeças formam a dupla de grafiteiros, os gêmeos. Eles cresceram pintando muros do bairro Cambuci, em São Paulo, e agora têm suas obras expostas na conceituada Date Gallery, em Nova York. Prova de que o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas. Muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas prefeituras das cidades tornam-se mais agradáveis e humanos com os grafites pintados nos muros. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura e pela sociedade local e internacional. Questãozinha aqui de sociologia, né, pessoal? Nós que trabalhamos sobre a cultura, a indústria cultural, quando a gente pensa em cultura, nas concepções do dia de hoje, a cultura ela vai além daquilo que é dito como culto e erudito. A cultura ela representa camadas sociais, a cultura ela representa tipos e valores. No processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que grafite é o mesmo que pichação e surge a cidade sendo diferentes das obras dos artistas. Falso, né, gente? A gente sabe que a pichação, ela nada mais é do que demarcação de território por algumas gangues. Pichação é crime, né? Crime é uma contravenção muito mais leve, muito mais branda, mas é crime. A população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. Bom, como as pichações, sim, mas o grafite não é um problema social. Então, essa questão B aqui, ela não pode ser correta. Atualmente, a arte não pode ser usada para inclusão social, ao contrário do grafite. Erradíssimo. A arte, ela vai ser sim um objeto de inclusão social. A gente vê aí vários projetos sociais que incluem a arte como uma forma de resgatar adolescentes. Então essa questão também está errada. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Exatamente isso. O grafite, que antes não era considerado como uma espécie de arte, hoje já teve uma abertura, né? Um olhar menos preconceituoso em relação a isso. Logo, a questão certa é a letra D. Mas vamos analisar a E. Lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite? Lá no texto a gente viu justamente o contrário. O grafite faz com que esses lugares tornem-se mais agradáveis. Então, realmente, é a letra D a correta. Questão 3. Uma parcela importante da água utilizada no Brasil destina-se ao consumo humano. Hábitos comuns referentes ao uso da água para o consumo humano incluem tomar banhos demorados, deixar as torneiras abertas ao escovar os dentes ou ao lavar a louça, usar a mangueira para regar o jardim e lavar a casa e o carro.
A repetição desses hábitos diários pode contribuir para o aumento da disponibilidade de água para a região onde você mora e do custo da água. O aumento do custo da água, com certeza, mas a disponibilidade de água, se você usa muito, corre o risco de ficar sem. Então, olha o erro da questão. A manutenção da disponibilidade da água para a região onde você mora e do custo da água. Se falta água, o custo também vai o quê, gente? Aumentar. Tudo aquilo que é pouco, ele acaba sendo cobrado mais. A diminuição da disponibilidade da água para a região onde você mora e do custo da água. Diminuição da água, sim, mas diminuição do custo, não. Quando você tem pouca oferta, o produto torna-se mais caro. É a lei do mercado. O aumento da disponibilidade da água para a região onde você mora e a diminuição do custo. A diminuição da disponibilidade da água para a região onde você mora e o aumento do custo, letra E, né, gente? Porque olha aqui, você tem a diminuição da disponibilidade, você tem pouca água, isso vai gerar o quê? O aumento, né? O aumento do custo da água. Letra E é a letra correta. Questãozinha básica aí. 4. O índio de Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que acontece em Barcelona ou um show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir. O índio não vive na mesma realidade em que o morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que não são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno. Isso porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos valores da sua comunidade, que de fato são os seus. Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade social? Não, não é isso que o texto diz. As pessoas elas podem desfrutar dos mesmos conceitos ali, das mesmas tecnologias, mas a cultura em que elas estão inseridas vão ser diferentes, né? O índio assiste ao futebol e ao show, mas não é capaz de entendê-los porque não pertence a essa cultura. Não, o índio ele consegue entender, mas ele não vive aquilo ali na prática, né? Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm hoje em dia acesso às mesmas informações? Sim, gente. O que está querendo dizer aqui? Que uma pessoa em Hong Kong, uma pessoa no Harlem, elas podem ter acesso às informações, porém essas informações elas vão ser compreendidas de maneiras diferentes. Os moradores do Harlem de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais aprimorada da realidade? Não. A gente sabe que a cultura indígena ela tem uma cultura também extremamente rica. A crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem do Hong Kong mais ricos vivem de acordo com o presente, visão completamente preconceituosa, né? A crença em Tupã é uma crença específica do índio, não significa que eles sejam atrasados. É a mesma coisa de uma pessoa que acredita em Deus ser chamada de burra por ateus, entende? Isso aí é uma individualidade. Então a letra correta vai ser a letra C. De casa. Muito legal essa questão. Questão 5. A política implica o envolvimento da comunidade cívica na definição do interesse público. Vale dizer, portanto, que o cenário original da política, no lugar de uma relação vertical e intransponível entre soberanos e súditos, na qual a força e a capacidade de impor o medo exercem papel fundamental, sustenta-se em um experimento horizontal. Igualdade política, acesso pleno ao uso da palavra e ausência de medo constituem suas cláusulas pétreas. Pessoal, cláusulas pétreas são cláusulas que não podem ser mudadas, tá? Na Constituição nós temos algumas cláusulas pétreas, então o que não pode ser mudado. A organização da sociedade no espaço é um processo histórico-geográfico articulado ao desenvolvimento das técnicas, à utilização dos recursos naturais e à produção de objetos industrializados. Política é, portanto, uma organização dinâmica e complexa, possível apenas pela existência de determinados conjuntos de leis e regras que regulam a vida em sociedade. Nesse contexto, a participação coletiva, a participação de todos
necessária para que prevaleça a autonomia social, interessante, né? Imprescindível para uma sociedade livre de conflitos, errado, gente. Uma sociedade, ela precisa ter conflitos. Esses conflitos não necessariamente conflitos armados, mas sim conflitos de ideias. Uma ideia só não pode imperar, né? Tem de haver o debate. A participação coletiva é decisiva para tornar a cidade atraente para os investimentos? Não necessariamente, né, gente? Você pode ter uma participação coletiva e não ter investimentos. É indispensável para a construção de uma imagem de cidade ideal. Não existe cidade ideal. Toda cidade vai ter um problema, né? Então, a construção de uma imagem de uma cidade ideal, ela vai partir de cada pessoa e não de uma participação coletiva. Indissociável dos avanços técnicos que proporcionam aumento na oferta de empregos? Não, gente. A participação coletiva, ela não tem necessariamente uma associação com os avanços tecnológicos. A participação coletiva, ela é necessária para que prevaleça a autonomia social. O coletivismo ajuda aí a autonomia de toda uma sociedade. Por isso que nós temos aí a democracia, que é a participação da maioria, a maioria que decide, né? Então, a autonomia social da sociedade, ela é indicada através da participação coletiva. Letra A, questãozinha aí de política, né? Questão 6. O Cafundó é um bairro rural situado no município de Salto do Pirapora, a 150 quilômetros de São Paulo. Sua população, predominantemente negra, divide-se em duas parentelas, a dos Almeida Caetano e a dos Pires Pedroso. Cerca de 80 pessoas vivem no bairro. Dessas, apenas 9 detêm o título de proprietários legais dos 7,75 alqueires de terra que constituem a extensão do Cafundó, que foram doados a 2 escravos, ancestrais de seus habitantes atuais, pelo antigo senhor fazendeiro, pouco antes da abolição, em 1888. Nessas terras, seus moradores plantam milho, feijão e mandioca e criam galinhas e porcos. Tudo em pequena escala. Sua língua materna é o português, uma variação regional que, sob muitos aspectos, poderia ser identificado como dialeto caipira. Usa um léxico, uma linguagem, né, palavras, de origem banto, quimbundo, principalmente, cujo papel social é, sobretudo, de representá-los como africanos no Brasil. O bairro do Cafundó integra o patrimônio cultural do Brasil porque possui terras herdadas de famílias antigas da região, preservou o modo de falar de origem banto e quimbundu, tem origem no período anterior à abolição da escravatura, pertence a uma comunidade rural do interior do estado de São Paulo, possui moradores que são africanos do Brasil e perderam os laços de sua origem. Aí você fala assim, professora, para mim isso tudo aqui está certo. No Enem, gente, sempre vai ter uma mais correta. Quando você fala que uma coisa é patrimônio cultural, é porque ela é algo que está enraizado na sociedade. Qual sociedade? Brasileira. Então, possui moradores que são africanos do Brasil e perderam laços com sua origem? Não. Aqui, pessoal, você tem que ter uma coisa voltada somente para o Brasil. Então, esse perderam laços com sua origem aqui, deixa a questão errada. Pertence a uma comunidade rural do interior de São Paulo, só por isso pode ser considerado patrimônio cultural? Se fosse assim, todas as cidadezinhas do interior de São Paulo seria patrimônio cultural. Tem origem no período anterior à abolição da escravatura? Mesma coisa, gente. Então, toda cidadezinha que teve início antes da abolição da escravatura seria um patrimônio. Preservou o modo de origem falar banto e quibundo? Isso aqui são origens brasileiras? Não, são de origens africanas. Então, não tem como ser patrimônio do Brasil. Possui terras herdadas de famílias antigas da região, famílias que aqui estiveram há muito tempo, famílias que têm características brasileiras, famílias que fazem parte da cultura do Brasil. Por isso, a letra correta é essa letra A, que é a mais completa.
Minto, gente. Eu errei aqui, meu Deus do céu. Não é essa, não. Disfarça, tá? Não é essa, não. Possui terras herdadas da antiga região das famílias. É a mesma coisa, gente. Se fosse isso aqui, terras de antigas, então toda a terra de pessoa antiga do Brasil seria o quê? Desculpa, professora, tá? Eu que eu tô viajando aqui. Toda a terra de antiga de pessoa do Brasil seria o quê? Algo patrimônio. Então, qual que é a questão correta aqui? Vai ser a questão B, porque preservou um modo de falar de onde eles vieram. Apesar de ser da África, eles representam aqui um povo que fez parte da formação do território brasileiro, tá bom? Então, eu me confundi aqui nessa questão, né? Então, aqui, pessoal, apesar de parecer que não é de origem brasileira, não é de origem brasileira, mas representa aqui um povo que faz parte da formação cultural do Brasil, né? Por isso que faz parte do patrimônio cultural. Então, a letra correta, a professora tá doida, errou feio mesmo, desculpa, não é a letra A, é a letra B. E a última, questão 7. O intercâmbio de ideias, informações e culturas através dos meios de comunicação imprime mudanças profundas no espaço geográfico e na construção da vida social, na medida em que transforma os padrões culturais e os sistemas de consumo e de produção, podendo ser responsáveis pelo desenvolvimento de uma região. Muitos meios de comunicação, frutos de experiências e da evolução científica acumuladas, foram inventados ou aperfeiçoados durante o século XX e provocaram mudanças radicais nos modos de vida, como, por exemplo, então, meios de comunicação e culturas aí que provocaram mudanças na nossa vida. A diferenciação regional de identidade social por meio de hábitos de consumo, olha o que está pedindo aqui, olha o que está falando, tem a ver? Maior fortalecimento de informações, hábitos e técnicas, a universalização do acesso a computadores e a internet em todos os países. Nós temos essa universalização, gente, apesar de estar bastante abrangente, não são em todos os lugares que tem esse acesso fácil. Maior distribuição de renda entre os países do Sul, favorecendo o acesso a produtos originários da Europa. Países do Sul, da América do Sul, tem maior distribuição de renda. Olha a desigualdade que é no nosso país aqui. Criação de novas referências culturais para a identidade social por meio da disseminação de redes de fast foods. Tadã! Essa é a certa, né? Nós acabamos abarcando culturas de diferentes lugares aí, e uma dessas primeiras coisas que alavancaram essas culturas de outros lugares foram, como por exemplo, as redes de fast food, né? Essas redes de fast foods mudaram o nosso comportamento, tanto econômico quanto social. Questão 7, letra E. E é isso aí, pessoal. Eu sei que ficou um vídeo muito extenso, às vezes até um pouco confuso, mas eu fiz o melhor que pude. Beijo, beijo para vocês e até mais.